Você sente isso? Este calafrio que percorre sua espinha neste exato momento não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que esta mensagem foi preparada especialmente para você. E o que vou revelar agora sobre os 3 arcanjos que Deus está enviando para a sua vida hoje vai transformar completamente sua realidade espiritual, sua saúde, suas finanças e cada área que o inimigo tem tentado destruir. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo com urgência. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque Deus pode usar uma mensagem como esta amanhã para salvar sua vida, sua família ou seu ministério, e você não pode perder isso. Deixe seu like neste momento para que o algoritmo leve esta palavra poderosa para milhares de pessoas que estão à beira do suicídio, da falência, do divórcio, da depressão e que só precisam desta revelação para sobreviver. Comente amém se você crê que os anjos de Deus estão sendo enviados para a sua vida agora, porque seu testemunho nos comentários pode ser exatamente o que alguém precisa ler para não desistir. E compartilhe esta mensagem urgentemente, porque alguém na sua lista de contatos está esperando por um milagre, e você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esperança até aquela pessoa. Agora sim, pare tudo, inspire profundamente e prepare seu coração, porque algo poderoso está prestes a acontecer enquanto você lê estas palavras que não foram escritas por acaso, mas sob a direção do Espírito Santo, que conhece cada detalhe da sua dor, cada lágrima que você derramou no silêncio da madrugada, cada batalha que tem enfrentado sozinho, achando que Deus não estava vendo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor me acordou de madrugada com uma revelação tão poderosa sobre Miguel, Gabriel e Rafael que meu corpo tremeu por horas, e eu chorei porque vi que há almas passando exatamente pelo que você está passando, esperando por um sinal do céu, e este é o seu sinal. O céu não está distante, filho e filha do Deus Altíssimo. E neste momento, enquanto seus olhos percorrem estas linhas, saiba que os 3 arcanjos mais poderosos do exército celestial foram destacados por ordem direta do Pai para agir na sua vida hoje, não amanhã, não na semana que vem, mas hoje, porque o tempo de Deus para sua vitória chegou e o inimigo está apavorado sabendo que você descobriu esta verdade. Você já percebeu que há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo? A doença ataca seu corpo, os vícios escravizam sua vontade, os inimigos se levantam contra você e até suas orações parecem não atravessar o teto. Isso acontece porque você está perto de um grande avanço e o diabo sabe disso melhor do que você. Por isso ele multiplica os ataques na esperança de que você desista antes da vitória chegar. Mas o que ele não contava é que Deus iria revelar a você hoje o segredo celestial que vai mudar o jogo completamente. Quero que você entenda algo profundo que o Espírito Santo está me mostrando agora enquanto escrevo. Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas personagens bíblicos distantes. Eles são generais do exército de Deus, ativamente trabalhando no mundo espiritual neste exato segundo. E a Bíblia está repleta de evidências sobre a missão específica de cada um deles, que se conecta diretamente com o que você está enfrentando. Em Daniel 10:13, vemos Miguel lutando contra os príncipes das trevas por 21 dias para garantir que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. E isso significa que enquanto você achava que Deus não estava respondendo, uma guerra violenta estava acontecendo no mundo espiritual para trazer sua vitória. E Miguel estava lá rasgando as fileiras demoníacas. O nome Miguel significa quem é como Deus. E ele é o príncipe dos anjos, o guerreiro que expulsou Satanás do céu, conforme Apocalipse 12, 7 e 9 descreve.
E hoje ele está sendo enviado para sua casa, para seu trabalho, para sua mente, para destruir cada fortaleza que o inimigo construiu ao redor da sua vida. Mas espere, há algo que você precisa saber sobre Gabriel, que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Gabriel é o mensageiro divino, aquele que apareceu para Daniel explicando visões e profecias em Daniel 9, 21, 23. Aquele que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias em Lucas 1, 19. E o mesmo que trouxe a maior notícia da história para Maria, quando anunciou que ela seria a mãe do Salvador em Lucas 1, 26, 38. Você percebe o que isso significa para você hoje? Gabriel é o arcanjo que traz respostas, revelações, direcionamentos divinos e notícias impossíveis que só Deus poderia providenciar, e neste momento ele está sendo enviado para trazer a resposta que você tem esperado. Aquele milagre que você já não acreditava mais ser possível, aquela porta que você pensava estar fechada para sempre. O que vou falar agora vai chocar você. Talvez você tenha parado de orar por algo porque achou que era impossível, mas Deus enviou Gabriel hoje para anunciar que o impossível está prestes a acontecer na sua vida, porque para Deus não há nada impossível, conforme Lucas 1,37 declara. E Rafael, amado irmão e amada irmã, é o arcanjo da cura e da restauração, aquele cujo nome significa Deus cura. E embora seu papel esteja mais explícito nos textos deuterocanônicos, especialmente no livro de Tobias, onde ele guia e protege Tobias em sua jornada perigosa e depois cura a cegueira de seu pai, a essência de seu ministério permeia toda a Escritura através das inúmeras curas que Deus realiza. Você está sentindo dor no corpo? Há uma doença que os médicos não conseguem curar? Existe um vício que escraviza você e rouba sua paz? Rafael está sendo enviado neste momento para tocar sua vida com o poder curador de Deus. E eu profetizo agora, em nome de Jesus, que a cura que você precisa já saiu do trono de Deus e está a caminho. Acalme seu coração, respire devagar e ouça o que o Espírito está dizendo. Não é coincidência você estar lendo isso agora. Não é acaso que esta mensagem tenha chegado até você justamente quando você mais precisa, porque Deus orquestrou este momento divino, este encontro entre sua alma sedenta e a verdade libertadora que vai quebrar as correntes que o inimigo colocou em você. Você pode ter vindo aqui buscando apenas uma oração, mas Deus preparou uma experiência sobrenatural que vai marcar sua vida para sempre. Talvez você esteja se sentindo exatamente como aquela mulher do fluxo de sangue em Marcos 5, 25, 34, que havia gastado tudo com médicos e piorado em vez de melhorar, mas quando ela tocou apenas na borda da veste de Jesus, a cura que ela buscava por 12 anos aconteceu instantaneamente. Hoje você está tocando não na borda de uma veste, mas no coração de Deus que enviou seus 3 generais mais poderosos para lutar por você. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo que vai fazer você entender o poder desta verdade. Houve um tempo na minha vida em que tudo parecia conspirar contra mim. Simultaneamente, enfermidades atacaram minha família. A provisão financeira secou como o ribeiro de Querite. Relacionamentos se quebraram e a própria vontade de viver estava sendo roubada por uma depressão profunda que tentava me afogar. Eu orava, jejuava, buscava a Deus com tudo que tinha, mas os céus pareciam de bronze e eu não entendia por que Deus permitia tanto sofrimento de uma só vez. Foi então que, em uma madrugada de desespero, clamando em lágrimas, o Espírito Santo me revelou algo que mudou tudo. A intensidade dos ataques era proporcional à magnitude da vitória que estava prestes a vir, e Deus estava destacando seus melhores guerreiros celestiais para garantir que eu atravessasse a tempestade. E foi exatamente o que aconteceu. Filho de Deus,
Quando eu entendi que Miguel estava lutando minhas batalhas, que Gabriel estava trazendo as respostas divinas e que Rafael estava liberando cura sobre minha casa, algo se quebrou no mundo espiritual e a vitória começou a se manifestar de forma sobrenatural. Você sente o Espírito confirmando isso no seu coração agora. Este peso que você está sentindo no peito neste momento é a presença de Deus tocando você, preparando você para receber o que Ele tem para dar. Mas eu preciso ser sincero com você, porque o Espírito me ordena a falar a verdade completa. Os 3 arcanjos só agem plenamente na vida de quem está em aliança com Deus, de quem decidiu servir ao Senhor de todo o coração, porque Deus não envia seus exércitos para proteger quem vive em rebeldia ou quem trata o sagrado com desprezo. Isaías 59, 1-2. Deixa claro que não é a mão de Deus que está curta para salvar, nem seus ouvidos duros para ouvir. Mas são as iniquidades que separam o homem de Deus, e o pecado esconde o rosto do Senhor. Então, antes de prosseguirmos, eu preciso perguntar: você está vivendo em santidade ou tem permitido que o pecado faça morada na sua vida? Porque se há algo errado, este é o momento de consertar, este é o momento de se arrepender, genuinamente. Porque Deus está esperando para liberar seus anjos, mas Ele precisa que você feche as portas que você mesmo abriu para o inimigo. O que vou revelar agora é a chave para tudo, então preste muita atenção. Cada um dos 3 arcanjos tem uma esfera de atuação específica. E quando você entende isso e começa a orar direcionadamente, os resultados são explosivos. Miguel é o guerreiro que derrota seus inimigos visíveis e invisíveis. E quando você está enfrentando batalhas judiciais, perseguições, inveja, feitiçaria, macumba, ataques demoníacas ou qualquer forma de oposição espiritual, é Miguel quem você precisa pedir que Deus envie. Em Judas 1:9, vemos Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés, mostrando que ele não tem medo de enfrentar o próprio Satanás. E se ele enfrentou o príncipe das trevas, aquele pequeno demônio que está atormentando você, não é páreo para o poder de Miguel. Gabriel traz revelações, direcionamentos, anúncios de vitórias impossíveis e esclarecimentos sobre o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando você está confuso, perdido, sem saber que caminho tomar, quando precisa de uma palavra profética clara ou de um milagre que só Deus pode fazer, é Gabriel quem você deve pedir que Deus envie. E Rafael traz cura física, emocional, espiritual, liberta de vícios, restaura relacionamentos quebrados e renova forças. Então, quando seu corpo está doente, sua mente está atormentada, você está escravizado por algum vício ou sua família está destruída, é Rafael quem você precisa clamar que Deus envie. Mas aqui está o segredo que poucos entendem e que vai revolucionar sua vida de oração. Você não precisa escolher apenas um, porque Deus pode e quer enviar os 3 ao mesmo tempo para atuar simultaneamente em diferentes áreas da sua vida, criando uma tempestade de vitórias que vai deixar o inferno apavorado e os céus em júbilo. Imagine a cena no mundo espiritual neste momento, enquanto você lê estas palavras com fé genuína. Miguel, empunhando sua espada de fogo, cortando as correntes demoníacas que amarravam seus pés. Gabriel, trazendo o pergaminho celestial com os decretos de vitória que Deus assinou para você. E Rafael, tocando seu corpo, sua mente, sua alma, com o óleo da cura divina. Isto não é fantasia, amado irmão e amada irmã. Isto é realidade espiritual. Isto é o que acontece quando um filho de Deus, que está em aliança com o Pai, clama com fé pelo socorro celestial. Apenas pare por um segundo e sinta o que está acontecendo em você agora, porque algo está mudando no seu espírito enquanto você recebe esta revelação. Você não será mais o mesmo depois desta mensagem, porque o Espírito Santo está usando estas palavras
para abrir seus olhos espirituais, para fazer você entender que você nunca esteve sozinho, que Deus sempre teve um exército ao seu dispor e que a vitória não depende da sua força, mas da força dele. O Salmo 91, 11, 12 declara algo poderoso que você precisa gravar no coração. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você entende o que isso significa? Deus deu ordem aos anjos, não como um pedido, mas como um comando celestial. E eles são obrigados a te guardar em todos os teus caminhos, não apenas em alguns, não apenas quando você está na igreja, mas em todos os lugares que você pisar. Talvez você esteja se perguntando, mas por que então eu ainda estou sofrendo se Deus tem esses guerreiros poderosos ao meu dispor? A resposta vai chocar você e, ao mesmo tempo, libertar você. Na maioria das vezes, o problema não é que Deus não quer enviar seus anjos, mas que nós não estamos pedindo corretamente ou não estamos vivendo de forma que permita a ação plena deles. Tiago 4:2 diz claramente, nada tendes porque não pedis. E Tiago 5:16 complementa, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você vê a condição? A súplica do justo. Deus não vai enviar seus exércitos celestiais para proteger alguém que vive em pecado deliberado, que trata o sangue de Jesus com desprezo, que zomba das coisas sagradas. Mas se você tem falhado, se você reconhece seus erros e está disposto a mudar, então este é o momento de conserto, este é o momento de se levantar do chão da derrota e reivindicar a vitória que Cristo conquistou na cruz. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou ensinar exatamente como você deve orar para ativar a ação destes 3 arcanjos na sua vida hoje mesmo. Mas antes, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre autoridade espiritual. Você não está orando para os anjos, você está pedindo a Deus que os envie. Este é um detalhe crucial que muitas pessoas erram e acabam abrindo portas para o misticismo ou até mesmo para a idolatria. Apocalipse 19, 10 e 22, 8, 9 mostram João tentando adorar um anjo e sendo imediatamente repreendido, porque a adoração é só para Deus. Os anjos são servos, assim como nós somos servos, e eles respondem apenas aos comandos de Deus, não aos nossos. Então, quando você ora, você está pedindo ao Pai que dê ordens aos seus anjos. Você está invocando a autoridade do nome de Jesus, que está acima de todo nome, conforme Filipenses 2, 9 e 11 declara. Você está ativando o sangue do Cordeiro, que fala melhor do que o sangue de Abel, segundo Hebreus 12, 24. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nas palavras que está lendo, e isso não é coincidência, é o Espírito Santo, confirmando que esta mensagem é para você, que Deus vê você, que Ele não esqueceu suas lágrimas nem suas orações. Talvez você tenha uma doença que os médicos desenganaram. Talvez há um vício escravizando você que você esconde de todos. Talvez existam inimigos trabalhando contra você nas sombras. Talvez seus filhos estejam perdidos no mundo e você não sabe mais o que fazer. Eu profetizo em nome de Jesus neste momento que a mesma palavra que criou o universo do nada, a mesma palavra que acalmou a tempestade, a mesma palavra que ressuscitou Lázaro do túmulo, está sendo liberada sobre sua vida agora, para trazer a transformação que você precisa. Há algo que Deus quer que você saiba e que talvez nunca ninguém tenha te contado com esta clareza. A batalha não é sua, filho e filha do Altíssimo, a batalha é do Senhor, como está escrito em 2 Crônicas 20, 15. Quando você entende isso profundamente, quando essa verdade desce da sua mente para o seu coração, você para de lutar com suas próprias forças e começa a descansar na força de Deus. E é nesse descanso paradoxal que a vitória se manifesta. Não é sobre o quanto você consegue lutar, é sobre o quanto você consegue confiar.
Não é sobre sua capacidade, é sobre a capacidade dele. Não é sobre seu poder, é sobre o poder do Espírito Santo agindo através de você, conforme Zacarias 4:6 ensina. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora sim, chegou o momento de orarmos juntos, e eu quero que você faça isso com fé total, não com dúvida, porque Tiago 1:6-7 adverte que quem duvida é como a onda do mar levada pelo vento e não deve esperar receber nada do Senhor. Então, não apenas leia esta oração, ore comigo em voz alta, coloque sua fé em ação, toque no sobrenatural agora mesmo. Se você está em um lugar onde pode falar, fale. Se não pode falar alto, fale no seu coração com toda a intensidade, porque Deus ouve até os gemidos inexprimíveis, segundo Romanos 8:26. Coloque a mão no seu coração neste momento, sinta as batidas. Respire fundo e entre na presença de Deus comigo agora. Ore assim comigo. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça, coberto e lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Senhor, eu reconheço que tenho falhado, que tenho pecado, que muitas vezes abri portas para o inimigo com minhas escolhas erradas, mas hoje eu me arrependo sinceramente e clamo pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Pai, a Tua palavra diz em Salmo 91 que Tu darás ordens aos Teus anjos a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Então, eu peço agora em nome de Jesus, que envies o arcanjo Miguel para lutar minhas batalhas, para destruir cada plano do inimigo contra minha vida, minha família, meu trabalho e meu destino. Que Miguel empunhe a espada de fogo e corte toda a corrente demoníaca, quebre todo o encantamento, destrua toda a feitiçaria e expulse todo o espírito maligno que tem me atormentado. Peço também, Senhor, que envies o arcanjo Gabriel para trazer a revelação que eu preciso, o direcionamento claro, o milagre impossível, a resposta que tenho esperado. Que Gabriel me dê clareza sobre Teu propósito para minha vida e anuncie vitórias que só Tu podes realizar. E peço, Pai, que envies o arcanjo Rafael para tocar meu corpo com Tua cura, para libertar minha mente de toda opressão, para quebrar todo vício que me escraviza, e para restaurar tudo que o diabo roubou de mim. Senhor, eu creio que neste exato momento estes 3 guerreiros celestiais estão sendo enviados para atuar em minha vida, porque Tu és fiel às Tuas promessas, e eu recebo agora pela fé a vitória completa em nome de Jesus. Amém. Algo acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você orou, e se você orou com fé genuína, você sentiu, você sabe que algo se moveu, que algo mudou, que uma transação aconteceu entre o céu e a terra. Não ignore este sentimento. Não duvide desta experiência, porque o Espírito Santo está confirmando no seu espírito que Deus ouviu e que a resposta já está a caminho. Agora eu quero que você entenda algo muito importante sobre timing divino, porque muitas pessoas oram corretamente, mas desistem antes da resposta chegar, porque não entendem que existe um processo entre a oração e a manifestação. Daniel orou, e no mesmo dia, sua oração foi ouvida no céu. Mas a resposta levou 21 dias para chegar, porque houve guerra espiritual, conforme Daniel 10 relata. E se Daniel tivesse desistido no dia 20, ele teria perdido a vitória que estava a apenas 24 horas de distância. Você pode estar a um dia, a 1 hora, a 1 minuto da sua vitória se manifestar. E se você desistir agora, você perderá tudo. O inimigo sabe disso, e por isso ele intensifica os ataques justamente antes da vitória aparecer, porque ele quer que você desista quando está mais perto do que nunca. Hebreus 10, 35-36 diz algo que você precisa gravar para sempre. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande e avulso galardão, porque necessitais de paciência,
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você fez a vontade de Deus ao orar com fé. Agora você precisa de paciência, de perseverança, de resistência para permanecer firme até a promessa se manifestar. Mas eu não estou falando de uma espera passiva, estou falando de uma espera ativa, onde você continua orando, continua louvando, continua declarando a palavra, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, segundo Hebreus 11:1. Se você pudesse ver, não precisaria de fé. Mas é justamente porque ainda não vê que Deus está te desafiando a crer, porque sua fé agora está sendo testada e refinada como o ouro no fogo, conforme 1 Pedro 1,7 ensina. O que você está sentindo no peito agora não é ansiedade nem medo, é antecipação espiritual. É seu espírito reconhecendo que algo grande está prestes a acontecer, porque o Espírito Santo dentro de você está em sincronia com o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Deixe-me revelar algo mais profundo ainda que vai fazer você entender por que esta mensagem chegou até você hoje especificamente. Você está em um momento kairos, não cronos. Na língua grega existem duas palavras para tempo. Cronos, que é o tempo cronológico, o relógio, o calendário, e kairos, que é o tempo de Deus, o momento certo, a oportunidade divina. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e este é o seu tempo kairos para a vitória. Este é o momento que Deus escolheu para virar o jogo na sua vida. Não importa quanto tempo você já esperou, não importa quantas vezes você já falhou, não importa quão impossível sua situação parece, porque quando chega o tempo de Deus, nada nem ninguém pode impedir a manifestação da promessa. Isaías 60:22 declara algo poderoso. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. E este é o tempo de Deus para você. Mas agora eu preciso confrontar você com amor sobre algo que o Espírito está me mostrando. Existem 3 coisas que impedem ou atrasam a ação dos anjos de Deus na vida de uma pessoa. E você precisa examinar seu coração com honestidade brutal para ver se alguma delas está presente na sua vida. A primeira é o pecado não confessado. Aquela transgressão que você sabe que está errada, mas que você continua praticando e justificando, porque Isaías 59:2 deixa claro que os pecados separam de Deus. A segunda é a falta de perdão, aquele rancor que você guarda no coração contra alguém que te feriu. Porque Jesus foi categórico em Marcos 11:25-26, ao dizer que se você não perdoar, o Pai não perdoará você. E a terceira é a incredulidade, aquela dúvida sorrateira que sussurra dizendo que Deus não vai fazer o milagre, porque Hebreus 11:6 ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Se qualquer uma destas 3 coisas está na sua vida, você acabou de descobrir o bloqueio que estava impedindo suas orações de serem respondidas. E a boa notícia é que você pode resolver isso agora mesmo. Se há pecado, confesse a Deus agora e se afaste dele. Porque 1 João 1:9 promete que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se há falta de perdão, libere perdão agora mesmo neste momento, não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Porque perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, mas é tirar o peso das suas costas e entregar a justiça nas mãos de Deus, que julga retamente. E se há incredulidade, expulse-a agora em nome de Jesus e declare como o pai do menino endemoniado em Marcos 9:24. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não espere sentir fé primeiro, para depois orar. Ore primeiro e a fé virá, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. O que vou falar agora
vai mudar sua perspectiva sobre os desafios que você está enfrentando. Tudo o que você está passando não é para te destruir, é para te fortalecer. Não é para te derrotar, é para te treinar, porque Deus está preparando você para algo maior do que você imagina. Romanos 8:28. Não é apenas um versículo bonito para bordar em almofada, é uma promessa de guerra espiritual que diz que todas as coisas, até mesmo as ruins, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isto significa que até mesmo este ataque que você está sofrendo, até mesmo esta doença, até mesmo este inimigo, até mesmo este vício, Deus vai transformar em testemunho de vitória que vai glorificar o nome dele e fortalecer a fé de outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. José foi vendido pelos irmãos, escravizado, caluniado, preso injustamente, esquecido. Mas depois de todo esse processo, ele pôde dizer em Gênesis 50:20, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Jó perdeu tudo em um único dia. Sua riqueza, seus filhos, sua saúde, foi abandonado pela esposa e acusado pelos amigos. Mas depois de atravessar o vale mais escuro, ele recebeu o dobro de tudo que tinha perdido, conforme Jó 42:10-17. Paulo foi espancado, apedrejado, preso, naufragou, passou fome e frio, conforme lista em 2 Coríntios 11:23-28. Mas no final de sua jornada, pôde declarar em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você também vai chegar no final desta jornada e vai olhar para trás e vai ver que cada lágrima tinha propósito, que cada dor tinha significado, que cada batalha estava moldando você para o destino glorioso que Deus preparou. Tire um momento só seu e pergunte ao Espírito Santo o que ele está dizendo ao seu coração agora. Porque esta não é uma mensagem comum. Este é um momento de encontro divino, onde o céu está se abrindo sobre você. Se você está sentindo um calor no peito, se está sentindo vontade de chorar, se está sentindo uma paz inexplicável ou até mesmo uma inquietação santa, isso é o Espírito Santo trabalhando em você, quebrando estruturas mentais antigas, derrubando fortalezas de incredulidade, removendo escamas dos seus olhos espirituais. Não resista a este trabalho, não endureça seu coração, não diga que são apenas emoções, porque Deus usa as emoções também. Ele criou você como um ser integral, e Ele fala ao seu espírito, à sua alma e até ao seu corpo. Agora eu quero profetizar algo sobre você que o Espírito Santo está me mostrando neste momento enquanto escrevo. E sei que isso vai confirmar algo que Deus já vinha falando com você. Você está prestes a entrar na maior fase de vitórias da sua vida, onde as portas que estavam fechadas vão se abrir, onde os milagres que você achava impossíveis vão se manifestar, onde a restauração que você nem ousava mais pedir vai acontecer. Mas você precisa cooperar com Deus tomando atitudes práticas de fé. Não adianta apenas orar e depois continuar vivendo do mesmo jeito, falando as mesmas palavras de derrota, pensando os mesmos pensamentos negativos, fazendo as mesmas escolhas erradas. Tiago 2:26 ensina que a fé sem obras é morta. Então você precisa alinhar suas ações com suas orações. Se você orou por cura, comece a agradecer pela cura antes dela se manifestar. Comece a declarar que pelas suas feridas você foi sarado conforme Isaías 53:5. Comece a agir como alguém que está curado e não como alguém que está doente. Se você orou por libertação de vícios, afaste-se das pessoas, lugares e situações que te levam a pecar, porque 1 Coríntios 15:33 avisa que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você orou por vitória contra inimigos, pare de falar sobre o problema e comece a falar sobre a solução. Pare de magnificar o inimigo e comece a magnificar a Deus, porque Salmo 34:3 nos convida a engrandecer ao Senhor juntos. Se você orou por provisão financeira,
Comece a ser fiel nos dízimos e ofertas, porque Malaquias 3:10 promete que Deus abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida sobre quem é fiel. Você pode estar pensando, mas eu mal tenho dinheiro para comer, como vou dar? Dízimo. Esta é exatamente a mentalidade que te mantém na pobreza, porque você está olhando para o que você tem em vez de olhar para quem você tem. Você está confiando nos seus recursos em vez de confiar nos recursos de Deus, que são ilimitados. A viúva de Sarepta estava na última refeição antes de morrer de fome, quando o profeta Elias pediu que ela desse primeiro a ele, e ela teve que escolher entre o raciocínio humano, que dizia para guardar o pouco que tinha, e a fé, que dizia para dar primeiro a Deus. E quando ela escolheu a fé, o milagre da multiplicação começou, e a farinha e o azeite não acabaram até a seca terminar, conforme 1 Reis 17:8-16. Deus está te testando agora para ver se você vai confiar nele ou se vai confiar em você mesmo. E sua resposta vai determinar se você vai experimentar o sobrenatural ou se vai continuar rastejando no natural. Eu sei que estas verdades estão incomodando algo dentro de você, porque o Espírito Santo está usando esta mensagem como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão de alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração, conforme Hebreus 4:12 descreve. Este incômodo é santo, é necessário, é transformador, porque você não pode continuar sendo quem você era se você quer ter o que você nunca teve. Albert Einstein disse que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. E muitos cristãos vivem nesta insanidade espiritual, orando as mesmas orações vazias, frequentando igreja por tradição, lendo a Bíblia sem aplicar, cantando louvores sem adorar de verdade, e depois se perguntam por que suas vidas não mudam. Deus não quer religiosidade, Ele quer relacionamento. Deus não quer seu sacrifício vazio, Ele quer seu coração quebrantado, conforme Salmos 51:17 ensina. Mas aqui está algo maravilhoso que vai encher seu coração de esperança. Não importa quantas vezes você falhou, não importa o quão longe você se afastou, não importa o quão grande é seu pecado, porque o amor de Deus é maior, a misericórdia de Deus é infinita, a graça de Deus é suficiente. O filho pródigo, em Lucas 15:11-32, desperdiçou tudo, viveu em pecado, chegou ao fundo do poço, mas quando decidiu voltar para casa, o pai não o rejeitou, não o condenou, não disse "eu avisei", mas correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, colocou a melhor roupa nele, colocou um anel no dedo e sandálias nos pés, matou o novilho cevado e fez uma festa. Este é o coração de Deus por você neste momento. Ele está esperando você voltar. Ele está de braços abertos. Ele já preparou a festa da sua restauração. Ele só está esperando você dar o primeiro passo de volta para Ele. E agora chegou o momento mais poderoso desta mensagem, onde vamos fazer uma oração de consagração total, de rendição completa, de ativação espiritual, porque você não pode mais viver na mornidão, você não pode mais ficar em cima do muro. Você precisa decidir hoje a quem você vai servir, como Josué 24:15 desafia. Esta oração vai selar um pacto entre você e Deus, vai ativar forças celestiais sobre sua vida, vai liberar os 3 arcanjos para agirem com poder total. Então prepare seu coração. Se possível, ajoelhe-se neste momento. Coloque sua mão no peito. Sinta seu coração batendo e saiba que cada batida é uma prova de que Deus ainda tem planos para você, porque enquanto há vida, há esperança, e Deus não desperdiça vidas. Diga comigo agora em voz alta e com toda a fé que você conseguir reunir: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de amor e misericórdia, eu venho diante de Ti neste momento, não com palavras decoradas, mas com um coração quebrantado e um espírito contrito.
Pai, eu reconheço que tenho falhado miseravelmente, que tenho vivido abaixo do padrão que tu estabeleceste para mim, que tenho aberto portas para o inimigo com minhas escolhas erradas, minhas palavras tolas e meus pensamentos impuros. Hoje eu me arrependo de todo o meu pecado, não apenas com palavras, mas com verdadeira mudança de mente e de coração. Eu me rendo completamente a ti, sem reservas, sem condições, sem negociações. Toma o controle total da minha vida, Senhor, porque eu não posso mais viver por conta própria. Eu te entrego minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, meus filhos, meu trabalho, meus sonhos, meus medos, minhas dores. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho está agora nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora pela ação poderosa dos teus 3 arcanjos sobre minha vida. Que Miguel destrua todos os meus inimigos visíveis e invisíveis, quebre toda feitiçaria, toda inveja, toda maldição e todo plano do inferno contra mim e minha família. Que Gabriel me traga revelações claras sobre teu propósito, me dê direção nos momentos de dúvida, anuncie vitórias impossíveis e abra portas que nenhum homem pode fechar. Que Rafael toque meu corpo com tua cura sobrenatural. Liberte minha mente de toda opressão e depressão. Quebre todo vício que me escraviza. Restaure meus relacionamentos quebrados e renove minhas forças como as da águia. Senhor, eu decreto agora em nome de Jesus que estou curado, estou liberto, estou vitorioso, estou próspero, porque tu prometeste em Jeremias 29:11 que tens planos de paz e não de mal para me dar um futuro e uma esperança. Eu recebo agora tudo que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu me aproprio de cada promessa da tua palavra. Eu ativo minha fé e declaro que minha vida nunca mais será a mesma a partir deste dia. Obrigado, Pai, porque já está feito, porque tua palavra não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo para o que foi enviada conforme Isaías 55:11. Em nome de Jesus, eu oro, eu creio e eu recebo. Amém. Filho de Deus, filha do Altíssimo, se você orou esta oração de coração sincero, o céu acabou de registrar sua consagração. Os anjos estão sendo mobilizados neste exato segundo e o Espírito Santo está selando em você uma nova temporada de vitórias. Não deixe que as circunstâncias atuais roubem esta certeza do seu coração. Não permita que o inimigo implante dúvidas na sua mente, porque você acabou de fazer um pacto com o Deus que não mente, que não falha, que não muda, conforme Números 23:19 e Malaquias 3:6 declaram. A partir de agora, toda vez que o diabo tentar te atacar, lembre-se desta oração. Lembre-se deste momento. Lembre-se de que Miguel foi designado para lutar por você. Gabriel foi enviado para trazer suas respostas e Rafael foi comissionado para te curar. Mas eu preciso te dar um aviso final muito importante. O inimigo não vai gostar nada do que aconteceu aqui hoje. E ele vai tentar te atacar com mais força nos próximos dias para fazer você duvidar, para fazer você desistir, para roubar a semente de fé que foi plantada no seu coração. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador, em Mateus 13:19, quando disse que o maligno vem imediatamente para roubar a palavra que foi semeada no coração. Mas você agora está preparado. Você sabe o que vai acontecer. Você não vai cair na armadilha, porque quando o inimigo vier, você vai resistir firme na fé, conforme 1 Pedro 5:8-9 ordena. Você vai declarar a palavra, você vai louvar a Deus, mesmo na tempestade, como Paulo e Silas fizeram na prisão em Atos 16:25. E você vai ver as correntes sendo quebradas e as portas se abrindo. Deus está fazendo uma nova coisa na sua vida. E Isaías 43:19 pergunta: não percebeis isso? Às vezes estamos tão focados no problema que não percebemos a solução que Deus já está operando. Estamos tão acostumados com a escuridão que não reconhecemos.
quando a luz começa a brilhar. Mas eu declaro profeticamente sobre você neste momento que seus olhos espirituais estão sendo abertos agora para ver o que Deus está fazendo. Seus ouvidos estão sendo destapados para ouvir o que o Espírito está dizendo. E seu coração está sendo preparado para receber o novo que vem. Não tenha medo do novo, não se apegue ao velho só porque é familiar, porque o Deus de Abraão é o Deus que sempre está chamando para sair da zona de conforto, para deixar o que é conhecido e se aventurar no desconhecido, confiando apenas na promessa divina. Os 3 arcanjos já receberam suas ordens, as hostes celestiais já foram mobilizadas, o exército do Senhor já marchou para a batalha. E sua vitória é inevitável, porque não depende de você, mas de Deus, e Ele nunca perdeu uma batalha. 2 Crônicas 20:17 traz uma palavra poderosa que Deus deu ao rei Josafá quando ele estava cercado por um exército muito maior. Não tereis que pelejar nesta batalha. Parai, estai em pé e vede o livramento do Senhor. Você não precisa saber como Deus vai fazer, você só precisa confiar que Ele vai fazer, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos dele mais altos do que os nossos pensamentos, conforme Isaías 55:8-9 explica. E agora eu quero encerrar esta mensagem falando diretamente ao seu coração com as últimas palavras que o Espírito Santo me deu para você. Você é amado. Você é valioso, você é importante para Deus, e nada do que você fez ou deixou de fazer muda isso. O amor de Deus por você não é condicional ao seu desempenho, não depende da sua santidade, não é baseado nos seus méritos, porque Romanos 5:8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isto significa que quando você estava no seu pior momento, quando você estava longe de Deus, quando você estava em pecado, foi justamente naquele momento que Jesus olhou para você e disse: "Este aqui vale a minha vida", e ele foi para a cruz por você. Nunca duvide do seu valor. Nunca questione o amor de Deus. Nunca pense que você é indigno demais ou quebrado demais para ser usado por Ele, porque Deus tem um histórico de usar justamente os improváveis, os rejeitados, os desprezados. Davi era o caçula esquecido no campo, cuidando de ovelhas quando foi ungido rei. Moisés era um gago fugitivo quando foi chamado para libertar um povo. Gideão se escondia do inimigo quando foi comissionado como guerreiro valente. E você, com todas as suas falhas e limitações, está sendo levantado neste momento para algo grande que Deus preparou. Não guarde esta mensagem só para você. Não seja egoísta com o que Deus fez no seu coração hoje, porque alguém que você conhece está passando exatamente pelo que você estava passando, está lutando a mesma batalha, está sofrendo a mesma dor, e talvez esta mensagem seja a resposta que aquela pessoa está esperando. Compartilhe com quem você ama, seja instrumento do Espírito Santo na vida de alguém hoje, porque Provérbios 11:25 promete que a alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado também. Quando você compartilha a bênção, você multiplica a bênção. Quando você distribui esperança, você recebe mais esperança. Quando você espalha fé, sua própria fé se fortalece. Agora eu quero fazer uma pausa com você e refletir sobre algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração com urgência, porque esta pode ser a palavra mais importante de toda esta mensagem, aquela que vai definir se você realmente vai experimentar tudo o que acabamos de falar ou se vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você percebe que chegou até este ponto da mensagem e isso em si já é um milagre? Quantas pessoas começaram a ler ou assistir e desistiram no meio do caminho porque o inimigo tentou distraí-las, porque algo surgiu para interromper, porque a carne não queria ouvir o que o espírito precisava escutar? Mas você resistiu, você permaneceu, você chegou até aqui.
E isso não foi força sua. Foi Deus segurando você. Foi o Espírito Santo prendendo sua atenção. Foram os anjos protegendo este momento sagrado de encontro entre sua alma e a verdade divina. Há um propósito eterno nisto, filho e filha de Deus. E eu preciso que você entenda que este não é apenas mais um vídeo religioso, não é apenas mais uma mensagem motivacional, não é apenas mais uma oração bonita. Isto é uma intervenção divina na sua vida. É Deus interrompendo sua rotina para falar algo que pode mudar sua eternidade. Pense comigo por um momento de todos os milhões de conteúdos que você poderia estar consumindo neste exato segundo, de todos os lugares onde você poderia estar, de todas as coisas que você poderia estar fazendo. Você está aqui lendo ou ouvindo sobre os 3 arcanjos que Deus enviou para lutar suas batalhas. Isso é obra do acaso ou é providência divina? Atos 17, 26, 27. Nos revela algo profundo quando diz que Deus determinou os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação de cada pessoa para que buscassem ao Senhor e o encontrassem. Isto significa que Deus arquitetou sua vida de tal forma que você chegasse exatamente neste momento, neste lugar, recebendo exatamente esta mensagem, porque Ele sabia que você precisava disto para o que vem pela frente. Você não está aqui por engano, você não tropeçou nesta mensagem por sorte, você foi guiado pelo Espírito Santo porque há algo que Deus precisa plantar no seu coração hoje que vai frutificar amanhã. Mas agora vem a parte que vai determinar tudo. O que você vai fazer com o que ouviu? Porque Tiago 1, 22, 25 nos adverte de forma severa que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, enganando-nos a nós mesmos, mas praticantes da palavra. E quem ouve e não pratica é como alguém que olha seu rosto no espelho e imediatamente esquece como era. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem poderosa, chorou, se emocionou, sentiu Deus falar, mas no dia seguinte voltou para a mesma vida de sempre, como se nada tivesse acontecido? Quantas promessas você já fez para Deus, na emoção do momento, e quebrou na primeira dificuldade? Quantas vezes você já disse, desta vez vai ser diferente, mas continuou sendo a mesma pessoa? Eu não estou te condenando, estou te confrontando com amor, porque eu me preocupo com sua alma, porque eu não quero que você perca esta oportunidade que Deus está te dando agora, porque eu sei que o tempo está se esgotando e nós não temos o luxo de continuar brincando com as coisas de Deus. O que eu vou revelar agora vai fazer você entender por que esta mensagem chegou até você especificamente hoje. Você está em uma encruzilhada espiritual, em um ponto de decisão onde o caminho que você escolher agora vai determinar não apenas seu futuro imediato, mas possivelmente sua eternidade. Deuteronômio 30, 19. Registra Deus dizendo ao povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Você vê a gravidade disto? Deus está colocando diante de você vida e morte, bênção e maldição. E Ele está te dando o poder de escolher, mas também está te orientando sobre qual escolha fazer. Escolhe a vida. Não escolha a morte por omissão. Não escolha a maldição por passividade. Não deixe que sua indecisão se torne uma decisão contra Deus, porque não decidir seguir a Cristo é decidir contra Cristo. Não há meio termo, não há zona neutra. Ou você está com Ele, ou está contra Ele, conforme Mateus 12:30 deixa claro. Sabe o que me parte o coração? É ver pessoas que tiveram encontros genuínos com Deus, que experimentaram o poder transformador do Espírito Santo, que viram milagres acontecerem em suas vidas, mas que, com o passar do tempo, esfriaram, voltaram atrás,
permitiram que o mundo as seduzisse novamente e hoje estão piores do que estavam antes de conhecerem a verdade. Jesus alertou sobre isso em Mateus 12, 43, 45, quando falou sobre o espírito imundo que sai de uma pessoa, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então decide voltar para a casa de onde saiu, e quando chega, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o estado final daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Isto é assustador, meu irmão e minha irmã, porque mostra que não basta ser liberto, não basta ser curado, não basta ter uma experiência poderosa com Deus. É preciso manter a casa ocupada com a presença do Espírito Santo, é preciso perseverar, é preciso permanecer firme até o fim. O inimigo da sua alma conhece esta verdade melhor do que muitos cristãos. E por isso, sua estratégia não é necessariamente impedir que você tenha um encontro com Deus, mas sim garantir que este encontro não produza mudança permanente na sua vida. Ele sabe que pode deixar você se emocionar na igreja. Pode até permitir que você chore durante uma oração, desde que na segunda-feira você volte a ser a mesma pessoa de sempre, desde que seus hábitos não mudem, desde que sua boca continue falando as mesmas palavras, desde que sua mente continue pensando os mesmos pensamentos. Por isso é que Lucas 9,62 registra Jesus dizendo algo muito forte. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não pode colocar a mão no arado, começar a caminhar com Deus e ficar olhando para trás com saudade da vida velha, porque isto desqualifica você. Isto mostra que seu coração não está totalmente entregue. Isto revela que você ainda está dividido entre 2 senhores. Mas aqui está a boa notícia que vai renovar sua esperança. Não importa quantas vezes você já falhou antes, não importa quantas promessas você já quebrou, não importa quantas vezes você já começou e desistiu, porque as misericórdias de Deus são novas cada manhã, conforme Lamentações 3, 22, 23. Declara: e grande é a sua fidelidade. Deus não desistiu de você. O Espírito Santo não parou de trabalhar na sua vida. Jesus não se arrependeu de ter morrido por você. E hoje é um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova chance de acertar. Mas eu preciso te fazer uma pergunta difícil que você precisa responder com honestidade brutal. Você realmente quer mudar ou você só quer que Deus mude suas circunstâncias enquanto você permanece o mesmo? Porque há uma diferença enorme entre querer que Deus resolva seus problemas e querer que Deus transforme seu caráter, entre querer alívio temporário e querer mudança permanente, entre buscar as bênçãos de Deus e buscar o Deus das bênçãos. Muitos cristãos hoje estão mais interessados no que Deus pode fazer por eles do que em quem Deus é. Estão mais preocupados com milagres do que com santidade. Querem as promessas, mas não querem pagar o preço da obediência. Mas Deus não é um gênio da lâmpada que existe para satisfazer nossos desejos egoístas. Ele é o Senhor soberano que merece nossa adoração, nossa obediência e nossa vida completa. Quando você entende isto, quando você para de ver Deus como um meio para seus fins e começa a ver a si mesmo como um meio para os fins dele, tudo muda, porque finalmente você está alinhado com o propósito eterno que existia antes mesmo da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4 revela. Você foi escolhido antes que houvesse tempo, antes que houvesse espaço, antes que existisse qualquer coisa criada. Deus já tinha você em mente, já sabia seu nome, já tinha um plano específico para a sua vida. E este plano não falhou só porque você falhou, porque o chamado de Deus é irrevogável, conforme Romanos 11:29 confirma.
Tire um momento agora e pense em tudo que Deus já fez por você até aqui. Todas as vezes que Ele te protegeu de perigos que você nem soube que existiram. Todas as orações que Ele respondeu. Todas as portas que Ele abriu. Todas as batalhas que Ele lutou por você nos bastidores, enquanto você dormia tranquilo. Pense nas lágrimas que Ele enxugou, nas feridas que Ele curou, nas noites de angústia em que Ele foi o único que permaneceu ao seu lado quando todos os outros te abandonaram. Pense em quantas vezes Ele poderia ter desistido de você, mas não desistiu. Quantas vezes Ele poderia ter te entregado à tua própria sorte, mas continuou lutando por você. Quantas vezes você mereceu julgamento, mas recebeu misericórdia. Se você for honesto, você vai perceber que cada respiração que você dá é um testemunho da bondade de Deus. Cada batida do seu coração é uma prova da fidelidade divina. Cada dia que você acorda é uma nova demonstração de que Deus ainda não terminou com você. E se Ele não terminou, não ouse você terminar. Não ouse desistir quando Deus está dizendo que vai completar a boa obra que começou em você, conforme Filipenses 1:6 promete. Agora, deixe-me falar sobre algo que poucos pregadores têm coragem de abordar, mas que o Espírito Santo está me mandando dizer. Há um custo em seguir a Jesus, há um preço a ser pago, há uma cruz a ser carregada. E se alguém te prometeu um cristianismo fácil, confortável e sem sacrifícios, esta pessoa te vendeu uma mentira, que não está na Bíblia. Jesus foi cristalino em Lucas 14:27, quando disse: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Ele não disse que seria fácil. Ele não prometeu uma vida sem problemas. Ele não garantiu que todos vão te aplaudir e aceitar. Na verdade, Jesus avisou em João 15:18-20 que se o mundo te odiou, saiba que primeiro odiou a Ele, que o servo não é maior do que seu Senhor, e que se perseguiram a Jesus, também vão perseguir aqueles que o seguem. Mas aqui está o paradoxo glorioso. Embora o caminho seja estreito e poucos o encontrem, conforme Mateus 7,14 declara, embora hajam tribulações no mundo, conforme João 16,33 avisa, Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28:20. E que nada poderia nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:38-39 garante. Você está sentindo um peso no peito agora? Esta inquietação santa que não te deixa em paz? Isto é o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8 explica. E você não deve resistir a esta obra, não deve endurecer seu coração, não deve adiar esta decisão, porque 2 Coríntios 6:2 nos lembra que agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. E Provérbios 27:1 nos adverte a não nos gloriarmos do dia de amanhã, porque não sabemos o que ele trará. Quantas pessoas adormeceram ontem achando que teriam mais um dia e não acordaram? Quantas pessoas adiaram a decisão de seguir a Cristo planejando fazê-lo mais tarde e nunca tiveram a oportunidade? Quantas almas estão na eternidade agora desejando poder voltar apenas uma vez para ter aquela conversa que adiaram, fazer aquela escolha que postergaram, dizer aquele sim para Deus que hesitaram em dizer? Não seja mais uma estatística de arrependimento tardio. Não deixe que sua história termine em tragédia quando poderia terminar em glória. Não permita que o inimigo roube não apenas sua vida terrena, mas sua eternidade. Mas sabe o que mais me anima e me enche de esperança enquanto escrevo isto? É saber que se você chegou até este ponto da mensagem, se você está lendo ou ouvindo estas palavras neste momento, é porque ainda há tempo. Ainda há oportunidade, ainda há uma porta aberta, e do outro lado desta porta está Jesus de braços abertos esperando por você. Apocalipse 3:20 pinta uma imagem linda quando diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua
em casa, e com ele cearei, e ele comigo. Você percebe a posição de Jesus neste versículo? Ele não invade, ele não força, ele não quebra a porta, ele bate e espera, porque ele respeita seu livre-arbítrio, ele honra sua capacidade de escolher, mas ele também te ama demais para não bater, para não chamar, para não insistir, porque ele sabe o que você vai perder se não abrir. E a pergunta que fica é: você vai abrir a porta ou vai continuar fingindo que não está ouvindo as batidas? Porque ele está batendo na porta do seu coração neste exato momento, através destas palavras, através desta mensagem, através desta oportunidade divina que ele orquestrou. Deixe-me pintar um quadro para você sobre o que está em jogo aqui. De um lado está uma vida de vitória, propósito, paz, alegria verdadeira, comunhão com Deus, poder do Espírito Santo, proteção angelical, bênçãos abundantes, relacionamentos restaurados, cura completa, libertação total, destino cumprido e eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem lamento, conforme Apocalipse 21:4 descreve. Do outro lado está uma vida de derrota, vazio existencial, ansiedade constante, escravidão ao pecado, tormento demoníaco, relacionamentos quebrados, doenças não curadas, vícios não vencidos, destino desperdiçado e eternidade separado de Deus em um lugar de sofrimento eterno que a Bíblia chama de inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, conforme Marcos 9:48 alerta. Esta não é uma escolha pequena, não é uma decisão trivial, não é algo que você pode fazer levianamente, porque estamos falando de destinos eternos, estamos falando de onde você vai passar a eternidade que nunca termina, que nunca acaba, que continua para sempre e sempre e sempre sem fim. E antes que você pense que estou usando táticas de medo para manipulá-lo, deixe-me ser claro. Eu não estou inventando estas coisas, eu não estou exagerando a realidade, eu estou simplesmente repetindo o que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ensinou com sua própria boca. Foi Jesus quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia. Foi ele quem usou as ilustrações mais vívidas e assustadoras sobre o destino dos que rejeitam a Deus. Foi ele quem contou a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31, mostrando o tormento consciente do homem rico após a morte. Foi ele quem disse em Mateus 10:28, para não temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas sim temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Se Jesus achou necessário falar sobre isto com tanta seriedade e frequência, quem sou eu para suavizar a mensagem ou esconder a verdade? Seria um desserviço terrível, seria um ato de falsa compaixão. Seria como um médico que descobre um câncer no paciente, mas decide não contar, para não deixá-lo triste, condenando-o à morte por omissão quando haveria tratamento disponível. Mas graças a Deus que a mensagem do Evangelho não termina no problema. Ela termina na solução, não termina na condenação, ela termina na salvação. Não termina na morte, ela termina na vida. João 3,16 é o versículo mais famoso da Bíblia por uma razão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê a motivação? Amor. Você vê o preço? O próprio Filho de Deus. Você vê a condição? Crer. Você vê a promessa? Vida eterna. Isto não é religião, não é ritual, não é lista de regras, isto é relacionamento, isto é amor, isto é salvação gratuita que você não pode ganhar nem merecer, mas só pode receber pela fé em Jesus Cristo, que pagou na cruz o preço que você devia pagar. E é exatamente aqui que os 3 arcanjos que falamos durante toda esta mensagem entram na equação final.
Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se torna filho de Deus pela fé, quando você entra na família celestial, você automaticamente recebe direito a toda a herança que Cristo conquistou, incluindo a proteção e o serviço dos anjos que são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus 1:14 define. Miguel passa a lutar suas batalhas não porque você merece, mas porque você pertence a Cristo, e ele está cumprindo ordens do Rei dos Reis. Gabriel traz suas respostas não porque você é digno, mas porque Deus escolheu te adotar como filho. E agora, você tem acesso ao Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo. Rafael ministra cura sobre você, não porque você é especial, mas porque você foi comprado por preço, foi lavado pelo sangue, foi selado com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1:13-14 declara. Tudo isto se torna seu não por obras, mas pela fé, não por esforço, mas pela graça, não por mérito, mas por misericórdia. Então, o que falta? O que está impedindo você de entrar nesta realidade agora mesmo? Será orgulho que te impede de admitir que você precisa de um Salvador? Será vergonha de reconhecer seus pecados diante de Deus? Será medo do que outras pessoas vão pensar ou falar? Será apego a algum pecado que você sabe que terá que abandonar se entregar sua vida a Cristo? Qualquer que seja o obstáculo, eu te garanto que ele não vale a pena, que o que você vai ganhar é infinitamente maior do que o que você vai perder, que trocar as migalhas que o mundo oferece pelo banquete que Deus preparou é o melhor negócio que você jamais fará. Não deixe que o inimigo te engane com mentiras temporárias. Não permita que ele te roube o eterno por causa do passageiro. Não caia na armadilha de vender sua primogenitura por um prato de lentilhas, como Esaú fez, e se arrependeu amargamente depois, conforme Hebreus 12:16-17 nos alerta. O tempo está se esgotando, amado irmão e amada irmã, não no sentido de Deus ter pressa, mas no sentido de que sua vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece, conforme Tiago 4:14 compara. Você não tem garantia do amanhã. Você não sabe se vai ter outra oportunidade como esta. Você não pode presumir sobre o futuro quando só o presente está em suas mãos. Este é seu momento Kairos. Este é o tempo de Deus para você. E se você sentir o Espírito Santo te chamando agora, não endureça seu coração como o povo fez no deserto. E por isso não entraram no descanso de Deus, conforme Hebreus 3:7-11 nos adverte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, porque talvez não haja um amanhã. Talvez esta seja a última vez que Deus vai bater na porta do seu coração antes de respeitar sua decisão final de deixá-lo do lado, de fora. Mas eu creio que não é este o caso com você. Eu creio que você não teria chegado até aqui, não teria lido ou ouvido tudo isto, não teria permitido que o Espírito Santo trabalhasse em seu coração por tanto tempo se não houvesse um propósito divino, se não houvesse uma fome espiritual real, se não houvesse um desejo genuíno de mudança. Eu creio que algo está nascendo em você agora, que uma decisão está sendo formada, que uma transformação está começando, e eu quero te encorajar a dar o próximo passo, a não parar aqui, a não deixar que esta semente de fé que foi plantada seja roubada pelo maligno, antes que possa germinar e frutificar. Romanos 10:9-10 nos dá o caminho simples, mas poderoso para a salvação. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É assim simples e assim profundo ao mesmo tempo. E agora, antes de encerrarmos, eu quero que você saiba algo que vai marcar sua vida para sempre. Neste exato momento, enquanto você está lendo ou ouvindo isto, há júbilo no céu por causa de você. Há anjos se preparando para celebrar sua decisão.
ao próprio Jesus intercedendo por você à direita do Pai, conforme Romanos 8,34 revela, ao Espírito Santo gemendo em seu favor, com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8,26 descreve. Todo o céu está focado em você agora. Toda a eternidade está esperando sua resposta. E a pergunta final que define tudo é: o que você vai fazer com Jesus? Porque você pode ignorar muitas coisas na vida, pode evitar muitas decisões, pode adiar muitos compromissos, mas esta é uma pergunta que todo ser humano eventualmente terá que responder, seja nesta vida pela fé, seja na eternidade no julgamento. E é muito melhor responder agora, quando ainda há graça disponível, do que depois, quando só haverá justiça. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, e ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.